Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite para a nossa reflexão, meditação, nesta oportunidade. E nós vamos ler na segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura a partir do verso 1 até o verso 14. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 1 a 14, nos diz assim: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas, pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, queimando, se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz com Ele, imaculados e irrepreensíveis. Ao longo desse mês de julho, nós temos refletido e aprendido que sempre existe um contraste entre a igreja e o mundo. Enquanto o mundo se divide cada vez mais, a igreja ela é chamada à unidade. Enquanto o mundo vive nas trevas, a igreja é chamada para ser luz. Enquanto o mundo segue morto espiritualmente, a igreja é chamada a estar mais viva do que nunca. Enquanto o mundo se afasta cada vez mais da verdade, a igreja permanece firme na palavra. Agora nós chegamos ao contraste talvez mais solene de todos: o destino eterno da igreja e o destino eterno do mundo. Meus irmãos, nós vivemos como igreja num mundo
e vivemos na mesma cidade, andando pelas mesmas ruas, enfrentamos as mesmas crises e muitas vezes choramos as mesmas dores que o mundo. Aos olhos humanos parece que todos seguem o mesmo caminho. Se nós formos a um cemitério, por exemplo, nós veremos que ali estão sendo sepultadas todos os dias pessoas que vivem nas trevas e pessoas que vivem na luz, pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados e pessoas que já nasceram de novo em Cristo Jesus. Parece, num primeiro momento, que estamos todos seguindo um mesmo destino. Entretanto, Deus nos revela que existem apenas dois destinos. E Pedro escreve esta carta a cristãos que estavam sofrendo uma forte perseguição, e muitos desses cristãos naquele tempo já começavam a desistir ou desanimar, porque a volta de Jesus parecia demorada. E para piorar as coisas ainda, alguns ímpios, escarnecedores, estavam zombando dos cristãos, dizendo: onde está a promessa da segunda vinda de Jesus, de que ele disse que vai voltar? E então, nesse contexto, o apóstolo Pedro, ele levanta os olhos da igreja para a eternidade e diz, em outras palavras: não olhem para o relógio dos homens, olhem para o calendário de Deus, porque o Senhor nunca chega atrasado. A sua demora não é falta de poder, mas é uma expressão de paciência, de misericórdia, porque Ele ainda está chamando pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, essa mensagem ela é muito atual para os dias de hoje, porque 2000 anos já se passaram, e muitas pessoas já não sequer lembram mais dessa promessa feita pelo Senhor Jesus, de que Ele virá outra vez. Nós vivemos em uma geração que está cada vez mais e mais fascinada pelo presente, pelo aqui, pelo agora, e que vive ao mesmo tempo indiferente em relação à eternidade. Nunca se falou tanto em planejamento, mas tudo que se planeja tem em vista apenas o aqui e o agora. Pouco se pensa sobre o encontro com Deus, quando na verdade a vida de todos nós está seguindo. Ainda ontem à noite, era por volta de 10 e pouca da noite, eu tive uma notícia de um conhecido, pastor inclusive, que acabara de ministrar na igreja, numa igreja aqui tão perto de nós, em Miracema. Acabou de pregar, sentou no banco e teve um infarto fulminante, e a sua vida foi recolhida. O quanto isso a gente às vezes fica assim surpreso e chocado, mas o quão frágil é a nossa vida, e estamos sujeitos, sim, a nossa partida a qualquer momento. Pedro nos chama a levantarmos os nossos olhos e focarmos no céu. Ele nos convida não apenas a viver olhando para o céu, mas Ele nos desafia a estarmos preparados para estar lá. Estarmos preparados. E nesse convite o apóstolo Pedro nos faz algumas boas lembranças, 3 talvez, acerca do contraste que há entre a igreja e o mundo, nessa caminhada que estamos pelas mesmas ruas, passando pelas mesmas lutas, enfrentando as mesmas crises, chorando às vezes as mesmas lágrimas, mas com um destino diferente. E Pedro nos faz olhar para
alguns contrastes, e o primeiro deles é que a igreja vive cheia de esperança em um mundo que caminha para a destruição. Pedro declara que os céus e a terra atuais, eles estão reservados para o dia do juízo. Meus irmãos, esse mundo será todo ele totalmente destruído. Não sobrará deste mundo parte alguma que não será consumida pelo fogo. Se olharmos para a natureza, nós veremos que há muitas partes do mundo belas, que são visitadas pelos homens, que tiram suas fotografias e ficam encantados. Mas nenhuma delas, nenhuma parte do mundo que seja hoje considerada assim, essa é uma beleza muito magnífica e Deus vai deixá-la intacta. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que toda a terra, os céus e a terra, como os vemos hoje, eles serão destruídos. O mundo ri dessa verdade. Mas foi assim nos dias de Noé. As pessoas construíam, negociavam, casavam, faziam planos, até que um dia Deus destruiu toda a terra. E será assim novamente. O mundo vive como se Deus nunca fosse intervir na história. Mas a igreja sabe que Deus continua governando todas as coisas. Enquanto muitos enxergam demora, o apóstolo Pedro vê a misericórdia de Deus. Cada novo amanhecer é mais uma oportunidade de salvação. Cada culto realizado é mais um convite da graça. Cada sermão pregado é Deus dizendo: voltem para mim enquanto ainda há tempo. O mundo vive debochando da promessa de Cristo. O mundo vive depositando esperança nas riquezas, construindo uma vida sem Deus, caminhando sem perceber que se aproxima o juízo. Ao contrário, a igreja não, a igreja vive esperando o Senhor, descansando em suas promessas, perseverando mesmo em meio às lutas, sabendo que o melhor ainda está por vir. Eu sei que há irmãos que hoje enfrentam enfermidades, enfrentam perdas, enfrentam crises, as mais diversas, crises financeiras, perseguições, lutas, desafios. Talvez alguém esteja pensando nesse tempo: até quando, Senhor? Pedro responde: não desanime, não desista. Deus continua escrevendo a história. O relógio do céu, ele nunca atrasa. Nunca atrasa. A esperança da igreja não termina em um funeral. A esperança da igreja, ela aponta para um encontro glorioso com Cristo. Um encontro glorioso com Cristo. Portanto, em primeiro lugar, a igreja vive cheia de esperança em um mundo que caminha para a destruição. Isso representa para nós um grande desafio, porque a gente ainda vive nesse mundo e a gente não pode simplesmente desistir da vida terrena, mas a gente precisa viver a vida terrena com sabedoria, na perspectiva de que o mundo cada vez mais caminha para a sua destruição. Então, aqui neste mundo, não fincaremos raízes, porque os seus dias, os dias da terra, estão contados. Estão contados. Em segundo lugar, Pedro nos mostra ou nos lembra que a igreja, ela investe na eternidade em um mundo apaixonado pelo passageiro. Pedro afirma que o dia do Senhor chegará de forma inesperada.
O dia do Senhor é uma referência bíblica desde o Antigo Testamento acerca daquele instante final em que o Senhor Deus colocará um ponto final neste mundo que vivemos, nesta era em que nos encontramos, para assim nos apresentar um novo céu e uma nova terra. Esse é o dia do Senhor, o dia do Senhor. Esse dia chegará, e tudo aquilo que hoje parece sólido desaparecerá. Os grandes impérios, eles vão cair. As riquezas ficarão para trás. Os títulos perderão o valor. As construções mais impressionantes, elas serão consumidas. Somente aquilo que foi feito para Cristo permanecerá. Então Pedro nos faz uma pergunta que atravessa 20 séculos. Se isso acontecerá, que pessoa vos convém ser? Que pessoa devemos ser? Como deve ser a nossa vida? Ele não pergunta quanto possuímos. Ele não pergunta o quanto temos de diploma. Ele não pergunta a nossa posição social. Ele não pergunta sobre a casa onde moramos. Ele não pergunta sobre o cargo ou função que a gente ocupa. Ele pergunta como estamos vivendo. Como estamos vivendo? O mundo investe no que passa, no que enferruja, no que envelhece, no que será destruído. A igreja investe em santidade, em comunhão com Deus, em vidas transformadas, no reino eterno. Meus irmãos, vale mais uma vida alcançada pelo Evangelho do que qualquer patrimônio acumulado. Vale mais um joelho dobrado em oração do que muitos aplausos recebidos pelos homens. Vale mais um coração cheio do Espírito Santo do que uma vida cercada de conforto, mas distante de Deus. E tudo o que fazemos para Cristo, somente isso vai permanecer, porque isso jamais será perdido. Enquanto o mundo vive apaixonado pelo passageiro, a igreja investe na eternidade, na eternidade. Em terceiro lugar, a igreja, ela aguarda o arrebatamento em um mundo que será surpreendido pelo juízo. Pedro termina dizendo: empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A imagem de Pedro aqui é de uma noiva preparando-se para o casamento. Meus irmãos, a igreja, ela não espera uma tragédia, a igreja não espera um caos, a igreja não espera um desastre. A igreja espera uma pessoa. A igreja é a noiva que espera o noivo, Jesus. Esperamos por ele. Não aguardamos apenas um acontecimento profético. Nós esperamos o abraço daquele que morreu na cruz por nós. Nós esperamos por aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós esperamos aquele que transformará a nossa humilhação em glória. Nós esperamos aquele que é o único digno de abrir o livro da vida, aonde encontrará o nosso nome. E precisa encontrar, porque se não encontrar, nós não viveremos a eternidade com Deus. Nós esperamos aquele que trará em sua mão uma pedrinha branca,
E sabe o que vai ter nessa pedrinha? O nome de cada um de nós. Já imaginou, Rogério, recebendo das mãos de Jesus uma pedrinha branca com o nome Rogério, Ronei, José Ricardo, Odete, Nilza, Diva, Altevé, Margarida, Marcos, Luiz. A pergunta que eu faço é: você tem certeza que há uma pedra com o seu nome sendo lapidada? Nós esperamos aquele que tanto almejamos contemplar. Não com um rosto cheio de amargura, semblante de dor, mas com um rosto alegre de quem é vencedor. Quando Cristo voltar, muitos serão tomados de pavor. Muitos vão ficar assustados. Muitos vão entrar em desespero. Muitos vão, inclusive, tirar a própria vida, porque ficarão realmente tomados por um pavor incontrolável. Mas a igreja levantará a cabeça dizendo em alto e bom som: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. A igreja dirá assim. Talvez você esteja cansado da caminhada. Muitas vezes podemos nos cansar, porque o mundo cansa. A gente vivendo num mundo nessa perspectiva de que seremos arrebatados um dia e o mundo caminha para a sua destruição, isso às vezes cansa. Cansa lidar com tantas coisas nessa terra, ainda sujeita ao pecado e que às vezes, de alguma maneira, rouba ou tenta roubar a nossa paz e a nossa alegria. Talvez você esteja cansado da caminhada. Talvez você tenha perdido pessoas que amava. Talvez você esteja lutando em silêncio. Eu quero dizer a você nesta noite, não se esqueça que cada passo de fidelidade aproxima você do dia em que verá Jesus face a face. Nenhuma lágrima derramada por amor a Cristo será esquecida. Nenhuma renúncia feita por amor a Ele será em vão. Nenhuma oração permanecerá sem resposta para sempre. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que renunciar tudo e segui-lo, esse receberá aqui muito e muito mais ainda na eternidade. Eu quero concluir com os irmãos dizendo que o que disse um escritor por nome A.W. Tozer. Ele observou que há 3 razões porque há tanta indiferença com a volta de Jesus. Ele disse: há 3 motivos que faz com que as pessoas ignorem, não considerem ou não queiram nem pensar sobre a volta de Jesus. O primeiro motivo, Tozer disse: o que Jesus fez por mim parece mais importante do que quem Ele é para mim. O que Jesus fez por mim parece que é mais importante do que quem Ele é para mim. Quem é Jesus para nós? Meus irmãos, quando nós chegarmos no céu, nós precisamos chegar lá e precisamos ter um desejo ardente de ver primeiro o nosso Salvador. Se esse não for o nosso desejo ainda, é bem provável que a gente ainda não tenha entendido quem é Jesus. Nosso maior desejo no céu precisa ser
estar com Jesus. As ruas de ouro, o mar de cristal, o fruto da árvore da vida, a vida sem pecado, a vida perfeita, a vida livre das lágrimas, tudo isso virá como resultado de estarmos na presença de Jesus. Mas o nosso maior anseio pelo céu precisa ser pela pessoa de Jesus, para estar com Ele. Outra razão que Tozer observou também, porque há tanta indiferença com a volta de Jesus, é que os cristãos se sentem tão bem neste mundo que têm pouco desejo de deixá-lo. Sabe, meus irmãos, um missionário certa vez contou que a vida de muito conforto neste mundo, ela às vezes nos faz desejar pouco pelo céu. E ele disse, depois de ter vivido algum tempo na África, em região onde havia tão pouco conforto, que isso é muito nítido na vida daqueles que vivem numa situação, às vezes, de grandes dificuldades materiais. Ele disse que via o quanto aqueles que vivem, às vezes, com tão pouco ou com quase nada, almejam por uma vida além. E a nossa vida, às vezes, cheia de tanto conforto, nos faz se sentir tão bem, que a gente tem pouco desejo de deixar este mundo. Terceiro motivo que Tozer observou, que nos faz às vezes ter tanta indiferença com a volta de Jesus, é que a religião passou a ser uma brincadeira boa e festiva neste presente mundo. O cristianismo é uma forma diversa e mais elevada de entretenimento para muita gente. Meus irmãos, o mundo corre atrás de um futuro que nunca poderá garantir absolutamente nada. A igreja caminha para um futuro que Deus já garantiu. Enquanto o mundo caminha para as cinzas, a igreja, ela caminha para uma vida em glória. Enquanto o mundo conhece o juízo, a igreja conhecerá o abraço do Salvador. A última palavra da história não será a destruição. A última palavra será de Jesus Cristo, reinando para sempre com o seu povo. E se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, hoje é dia de arrependimento. A porta da graça continua aberta, mas ela não permanecerá aberta para sempre. O mesmo Senhor que hoje chama com misericórdia, Ele virá um dia com justiça. No próximo mês, no mês de agosto, Deus nos permitindo, nós vamos caminhar em 5 domingos numa série de descoberta bíblica de quem é Deus. Quem é Deus? Eu convido você a caminhar conosco nos domingos do mês de agosto. E no primeiro domingo nós vamos aprender que Deus é o Criador. E vamos terminar no último domingo de agosto, se Deus permitir e Jesus não tiver voltado até lá, nós vamos aprender que Deus é o justo juiz. Um dia Deus há de julgar homens e mulheres, grandes e pequenos, diz o hino, e é verdade, que Ele há de julgar. Então, se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, o tempo é hoje, é agora. A porta da graça continua aberta, mas ela não permanecerá aberta para sempre. O mesmo Senhor que chama hoje, um dia Ele se apresentará como juiz. Hoje Ele é o advogado. Jesus hoje nos defende diante do Pai quando nós nos aproximamos dEle e confiamos na justiça dEle, confiamos na obra dEle, e Ele é quem nos justifica diante do Pai. Mas um dia Ele não mais será o advogado, Ele será o justo juiz.
A nós, enquanto igreja, fica uma boa exortação. Não abaixemos os nossos olhos para as circunstâncias, mas levantemos os nossos olhos para o céu. Vamos viver em santidade, vamos servir com alegria, vamos amar com intensidade, perseverando em nossa missão, porque nós estamos mais perto da volta de Jesus do que nunca. Que possamos viver de tal maneira que, quando a trombeta soar, nós possamos dizer com alegria e perseverança: este é o nosso Deus, nele esperamos e ele nos salvou. Ora vem, Senhor Jesus. Às vezes eu tenho uns pensamentos assim, bem particulares, sabe? E às vezes fico pensando determinadas coisas, e quando Jesus vier outra vez, quando ele voltar, se ele vier nesse tempo em que eu estiver vivo, se eu não tiver partido, eu às vezes me pego pensando no dia e na hora, no momento exato em que ele voltar, onde eu estarei e onde estará a minha família? Aonde estará a Adma? Aonde estará o Lucas? Aonde estará o Tiago? Que maravilhoso será, meus irmãos, se estivermos todos juntos, no mesmo lugar, e nos abraçarmos, dizendo: ele voltou, ele veio. É claro que se eu estiver num lugar, ou a Adma estiver num outro trabalho, o filho estiver num trabalho, o outro estiver em outro, isso será glorioso também, mas quão gostoso vai ser se puder estar junto. E olhar para cada um dos filhos e dizer assim: filho, valeu a pena. Valeu a pena crer, esperar, ansiar por esse dia, porque ele voltou, ele voltou. Que sejamos como igreja, meus irmãos, cada vez mais cheios desse desejo, desse anseio pelo nosso Salvador. E isso deve nos motivar ao trabalho, ao serviço. Nós estamos atravessando um tempo em que não dá para a gente ser um crente mais ou menos. É tempo de arregaçarmos as mangas e levarmos a sério a obra que temos. Porque ele está voltando, e o nosso trabalho deve ser apressar a sua vinda, e nós fazemos isso à medida em que vamos anunciando o Evangelho, porque depois que todos tiverem ouvido o Evangelho, então virá o fim. Eu não sei como a mensagem desta noite pode ter encontrado o seu coração, a maneira como o seu coração acolhe esta mensagem, mas uma coisa eu sei, que o Espírito Santo de Deus pode aplicar na vida de cada um de nós. E talvez haja alguém que vai sair daqui do culto daqui a pouco com uma decisão tomada. Hoje eu tomei a minha decisão e eu vou levar a sério a vida cristã. E eu vou me preparar cada dia mais e mais para a volta de Jesus. Talvez alguém que já tomou essa decisão, mas que às vezes fica assim meio mais ou menos, né? Meus irmãos, não dá para a gente viver esse mais ou menos. Ou é tudo ou nada. Ou a gente agarra com Jesus de vez, ou a gente o abandona e o deixa. Porque não há meio termo. Não há um caminho intermediário. Ele quer toda a nossa vida, todo o nosso coração, é para amá-lo de todo entendimento, com toda a nossa força e servi-lo com toda a nossa alma. É isso que ele espera de nós. Por isso que talvez haja também nesta noite, quem sabe, quem decida sair deste culto com essa decisão tomada, de dedicar a sua vida agora mais ainda ao Senhor, porque o mundo caminha para a destruição, mas Jesus está voltando.
Seja como for, que o Espírito Santo possa encontrar em seu coração um desejo de viver uma vida cheia de anseio pela volta de Jesus, tendo um anseio por esse momento em que estaremos nas mansões celestiais, lá naquele céu, lindo céu, com Cristo morando por toda a eternidade. Eu quero convidar os irmãos a nos colocarmos em pé neste momento e nós cantaremos juntos uma canção. Logo depois disso, nós estaremos orando e voltando aos nossos lares. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou perceber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, armações celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecado, pois Jesus me salvou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, armações celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidado, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada
voltando, a igreja subindo, vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai abalar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Amém? Vamos orar nesse momento? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, como foi bom ter estado na Tua casa. Ó Deus, somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. Fomos lembrados, ó Deus, acerca de verdades tão profundas. Somos uma igreja, a igreja que será arrebatada, vivendo em um mundo que será destruído. Pai, te agradecemos porque somos tantas vezes advertidos acerca desta verdade. Que possamos, ó Deus, viver neste mundo com sabedoria, amando o nosso Senhor, esperando ansiosamente pela sua vinda outra vez. Pai, que possamos ser um povo alegre, porque essa festa nunca vai acabar. Isso que vivemos em tantos momentos nos cultos na Tua casa, lá no céu será eternamente assim. Mas para isso, ó Deus, para desfrutarmos desse privilégio, nós precisamos estar preparados. Quem sabe, Senhor, nesta noite alguém entendendo a mensagem de chamado para o arrependimento, está tomando a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Se for este o caso, ó Deus, receba, ó Pai, este coração e entra neste coração que está se entregando ao Senhor. Talvez haja alguém nesta noite que está distante, ó Deus, dos Teus caminhos há tanto tempo, mas hoje está decidido a estar preparado e está assim reconciliando-se com o Senhor. Ó Deus, receba de volta e abraça esse coração que está se entregando ao Senhor. Todos nós, enquanto igreja, Senhor, que possamos continuar firmes, ó Pai. Que nenhum de nós esteja, ó Deus, sendo achado em negligência, mas que possamos viver, ó Pai, cada dia com responsabilidade, levando a sério a nossa fé, o nosso compromisso com o Senhor, com a Tua igreja. Senhor, que sejamos uma igreja nesse tempo, uma igreja que está cada dia mais e mais se preparando para o encontro com o noivo, porque Ele virá, naquele dia glorioso, naquele dia, ó Deus, em que aguardamos com um coração tão ansioso, e que possamos ser achados fiéis naquele dia. Por graça e por misericórdia, nos ajude, Senhor, a caminharmos em fidelidade. Muito obrigado, Senhor, por sermos a Tua igreja, e nos ajude a vivermos em fidelidade. É a oração que fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém.